7 frases que parecem bíblicas, mas nunca foi citada na Bíblia. Você já parou para pensar que talvez a sua fé esteja sendo alimentada por frases que Deus nunca disse? Tem muita coisa que parece bíblica, soa bonita, tem cara de sabedoria. Mas quando você abre a Bíblia de verdade, percebe que nunca foi dita por Deus, nem por profeta algum. São frases repetidas há anos dentro da igreja, nas rodas de oração, nos cultos, nos conselhos e até nas músicas. Palavras que tocam o emocional, mas que não têm raiz na verdade da palavra. E o mais perigoso disso tudo é que quando você acredita em algo que Deus nunca falou, você corre o risco de construir a sua vida sobre um engano. A sua fé deixa de ser firme, o seu discernimento começa a falhar. E aos poucos, sem perceber, você está mais perto da tradição do que da revelação, mais influenciado pela cultura religiosa do que pela direção do Espírito. Muita gente vive frustrada espiritualmente porque esperou promessas que Deus nunca fez. Tomou decisões baseadas em ideias que soavam bonitas, mas nunca passaram pelo crivo da verdade bíblica. E o pior, continuam repetindo essas frases, acreditando que estão vivendo uma fé madura quando na verdade estão presas a uma religiosidade superficial. Esse vídeo não é só uma lista, é um convite para abrir os olhos, quebrar enganos e voltar à essência. Você vai ouvir expressões que provavelmente já disse, ou ouviu, e vai perceber como muitas delas substituíram a autoridade da palavra por frases de efeito. Não é sobre julgar quem usa, é sobre entender o que Deus realmente disse e o que a gente inventou pelo caminho. E talvez enquanto assiste você sinta aquele incômodo silencioso, aquela pergunta que surge lá dentro. Será que eu tenho acreditado mais em ditados do que em versículos? Se essa dúvida já apareceu, fique comigo até o fim, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar radicalmente a forma como você enxerga a fé, a verdade e a voz de Deus. Primeira frase: Deus ajuda quem cedo madruga. Essa é uma das frases mais repetidas entre os cristãos. Parece sábia, tem tom de conselho, soa como um versículo, mas a verdade é simples. Essa frase nunca esteve na Bíblia. Ela nasceu de um pensamento humano, não de uma revelação divina. Deus ajuda quem cedo madruga sugere que a bênção é uma recompensa pelo esforço, como se o favor de Deus dependesse do seu relógio e da sua produtividade. Mas a Bíblia não diz que Deus abençoa os que acordam cedo. A Bíblia diz que Deus honra os que o buscam em espírito e em verdade, não importa a hora. O salmista escreveu: Em vão madrugais, e comeis o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Esse texto revela o oposto do ditado popular. Mostra que Deus não age por mérito humano, mas por graça. Aquele que confia no Senhor pode descansar, porque sabe que o esforço sem direção divina é vaidade. Muitos acordam cedo, correm, planejam, se esforçam, e ainda assim vivem cansados, ansiosos e frustrados. Por quê? Porque madrugar não é o mesmo que depender de Deus. Acordar antes do sol não te torna abençoado. O que te torna abençoado é acordar com o coração rendido, ouvindo o que Deus quer fazer no seu dia. Deus não precisa da sua pressa, Ele precisa da sua obediência. Porque a fé não mede horários, mede entrega. Enquanto o mundo prega produtividade, Deus continua chamando o homem para a presença. E se há algo que Ele ajuda de verdade, é aquele que não começa o dia tentando controlar tudo, mas começa o dia se rendendo completamente à sua vontade. Segunda frase: Não cai uma folha da árvore. Sem a vontade de Deus. Essa frase é dita como se fosse uma verdade absoluta da Bíblia. Muita gente acredita que ela está em algum versículo escondido, talvez nos Salmos, nos Evangelhos, nos Provérbios. Mas a realidade é que essa frase não existe na Escritura Sagrada. Ela foi criada a partir de uma ideia, e não de uma revelação inspirada por Deus. O que a Bíblia realmente diz é que Deus é soberano. Sim, Ele tem domínio sobre todas as coisas,
Mas a frase, não cai uma folha da árvore sem a vontade de Deus, leva essa soberania para um lugar onde a nossa responsabilidade desaparece. É uma distorção sutil, e por isso tão perigosa. Quando você acredita que tudo, absolutamente tudo, acontece por uma vontade direta de Deus, corre o risco de atribuir a Ele o que Ele nunca fez. Acidentes, abusos, injustiças, tragédias. Muitos olham para isso e dizem, foi Deus que quis. Mas será mesmo? A palavra nos mostra que Deus permite, mas nem tudo que Ele permite é porque Ele aprova. Existem coisas que acontecem porque o homem escolhe errar, porque o mundo está quebrado, porque vivemos consequências de decisões que Deus nunca ordenou. Dizer que até uma folha que cai foi diretamente determinada por Deus é retirar a liberdade que Ele mesmo nos deu, é apagar a responsabilidade humana, é transformar o mundo em um jogo já escrito, onde tudo é culpa, ou mérito, de Deus. Isso enfraquece o arrependimento, anula o livre-arbítrio e ainda nos faz passivos diante da dor, como se tudo fosse parte de um plano que Deus traçou para nos castigar ou nos testar. A soberania de Deus não anula a nossa escolha. Ele é Senhor de tudo, mas escolheu relacionar-se com seres livres, que podem decidir, obedecer, desobedecer, sem que isso altere o trono dele. Não, a Bíblia não diz que cada folha só cai se Deus quiser. Ela diz que nenhum pardal cai sem que o Pai saiba. Isso é muito diferente. Deus sabe, Deus vê, Deus está atento. Mas nem tudo o que acontece é porque Ele quis. Terceira frase. Quem perdoa, esquece. Essa é uma das frases mais duras e mal interpretadas que circulam entre os cristãos. Ela aparece como um teste de espiritualidade, como se o verdadeiro perdão só fosse real se a memória do que aconteceu desaparecesse. Mas essa ideia não vem da Bíblia. A frase, quem perdoa esquece, nunca foi dita por Jesus, nem pelos apóstolos, nem por nenhum profeta. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem mais sentir a dor, a mágoa, o desejo de vingança. É ter consciência do que aconteceu, mas escolher não viver mais refém daquilo. A memória faz parte da nossa criação. Deus nos fez com memória não para sermos prisioneiros do passado, mas para termos sabedoria para o futuro. E muitas vezes, lembrar é o que nos protege de cair nos mesmos erros ou de abrir espaço novamente para pessoas que escolheram nos ferir. A Bíblia nos ensina sobre o perdão como uma decisão espiritual. Jesus disse para perdoar 70 vezes 7. Não porque ele esperava que esquecêssemos todas as vezes, mas porque sabia que o perdão não depende do esquecimento, e sim da decisão de liberar o outro diante de Deus. Dizer que quem perdoa esquece impõe um fardo emocional e espiritual que nem Deus impõe sobre nós. O Senhor não tem amnésia, Ele é onisciente, Ele não esquece porque perdeu a memória. Ele decide não cobrar mais o que já foi perdoado. É o que ele diz em Hebreus 8:12. Dos seus pecados, jamais me lembrarei. Isso não significa que Deus esqueceu. Significa que Ele não os lançará mais em nosso rosto. O verdadeiro perdão não exige que você apague a lembrança, mas que você escolha não deixar essa lembrança governar seu coração. Você pode perdoar e ainda lembrar. E ainda assim, estar completamente curado. Quarta frase. Tá amarrado, como arma espiritual para tudo. Tá amarrado, virou quase um bordão evangélico. É usado no trânsito, na fila do banco, diante de um pensamento negativo ou até mesmo diante de alguém que incomoda. Se tornou uma expressão automática, lançada sem reflexão, como se bastasse pronunciar essas palavras para expulsar todo o mal da vida. Mas aqui está a verdade que precisa ser dita com clareza. Essa frase não está na Bíblia. Nenhum versículo diz que basta declarar "tá amarrado" para que o inimigo recue. Nenhuma passagem mostra Jesus ou os apóstolos usando essa expressão. É uma construção religiosa popular, não uma doutrina bíblica. A autoridade espiritual não está em frases de efeito, está em viver sob a palavra,
revestido da armadura de Deus, com discernimento e obediência. Não é o som das palavras que afasta o mal, mas a posição espiritual de quem as pronuncia. Jesus disse que alguns tipos de influência maligna só saem com jejum e oração. Mas muitos acham que podem resolver tudo com uma frase curta e forte. E quando isso não funciona, se frustram, enfraquecem a fé e passam a duvidar da própria autoridade em Cristo. Repetir, "tá amarrado", sem entendimento, é como usar uma espada, sem saber onde está o inimigo. É gritar contra as trevas estando com as portas do coração abertas para elas. A verdadeira autoridade espiritual exige mais do que palavras. Exige santidade, vigilância, discernimento e vida rendida ao Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que devemos resistir ao diabo, mas também nos sujeitar a Deus. Sem sujeição, não há resistência que funcione. Dizer, "tá amarrado" não é pecado. Mas usar isso como muleta espiritual, como ritual automático, é perigoso. Porque pode nos fazer esquecer que não são as palavras que têm poder. É o nome de Jesus, vivido com fé, obediência e temor. Quinta frase. Dá que Deus te dá em dobro. Essa é uma das frases mais populares nos cultos e ofertas. É dita com convicção, usada como promessa, como se fosse uma fórmula direta entre dar e receber. Mas a verdade é que a Bíblia nunca disse isso desse jeito. Dá que Deus te dá em dobro não é um versículo. É uma adaptação emocional que mistura fé com barganha. A palavra nos ensina a dar por obediência, por amor, por gratidão, não para receber algo em troca. Quando a motivação da entrega é a recompensa, o coração se torna comerciante e não adorador. Jesus, ao falar sobre generosidade, ensinou que devemos dar sem esperar nada em troca. Lá em Lucas 6,35 ele diz, "Fazei o bem e emprestai sem esperar nada em troca, e grande será a vossa recompensa." Veja, a recompensa vem sim, mas não como resultado de um cálculo humano. Ela vem porque Deus é justo, não porque você manipulou o céu com uma oferta. O problema dessa frase é que ela transforma a fé em uma moeda de troca. E Deus não negocia com intenções egoístas. Ele se agrada do coração que dá por fé, não da mão que dá esperando multiplicação imediata. Quantas pessoas estão frustradas porque deram esperando receber em dobro, mas não entenderam que Deus não é um sistema de investimento. Ele é Pai. E um pai não educa filhos recompensando cada gesto com retorno material. Ele forma caráter, molda intenções, purifica motivações. Dar com generosidade é poderoso, mas dar para tentar provocar Deus é perigoso. A verdadeira colheita não nasce do cálculo, nasce da obediência. Deus honra o que é feito com fé pura, e não com expectativa de retorno. Sexta frase. Jesus te aceita como você é. Essa frase é repetida como se fosse uma declaração direta de Cristo. É usada para acolher, consolar, motivar e, em parte, tem um fundo verdadeiro. Mas quando mal compreendida, ela se transforma em uma armadilha perigosa. A Bíblia nunca disse que Jesus aceita o ser humano para permanecer como está. Ela revela um Salvador que recebe pecadores, sim, mas para transformar, não para validar o erro. Quando alguém diz, Jesus te aceita como você é, muitas vezes está tentando justificar uma vida que se recusa a mudar. Está escondendo o comodismo espiritual por trás da graça. Mas o Evangelho não é um abrigo para quem quer continuar vivendo como bem entende. O Evangelho é o chamado para morrer para si mesmo e nascer de novo. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso não é aceitação sem transformação. Isso é amor que confronta, graça que transforma, verdade que santifica. Ele nunca disse, continue como está tudo bem. Ele disse, vai e não peques mais. É assim que ele tratou a mulher adúltera, Zaqueu, o paralítico, os discípulos. Ele os encontrou em um estado, mas não os deixou no mesmo lugar. O perigo dessa frase está no conforto. Ela parece bonita,
inclusiva, amorosa. Mas se usada fora do contexto, afasta as pessoas do arrependimento, do temor, da cruz. Faz parecer que seguir Jesus é apenas ser aceito e não ser moldado. Jesus te encontra como você é, mas te chama para ser como Ele é. E esse processo é contínuo, profundo e exige renúncia. Aceitação sem arrependimento não é o Evangelho. É uma mentira disfarçada de acolhimento, porque o verdadeiro amor não deixa ninguém preso no que destrói. O verdadeiro amor cura, confronta e levanta. 7ª frase. A voz do povo é a voz de Deus. Essa é uma das mentiras mais bem disfarçadas da religiosidade popular. Muitos repetem essa frase como se ela fosse um princípio espiritual, uma prova de que o que é aceito pela maioria tem respaldo divino. Mas a verdade é direta e inegociável. A voz do povo é a voz de Deus. Não existe na Bíblia. E pior, essa ideia contradiz frontalmente a própria história bíblica. Ao longo das Escrituras, o povo quase sempre erra em conjunto. Foi a multidão que pediu um bezerro de ouro no deserto. Foi o povo que escolheu Saul como rei, rejeitando a direção de Deus. Foi o povo que, diante de Pilatos, gritou: "Crucifica-o", contra Jesus. A voz do povo, na maioria das vezes, é a voz da carne, da emoção, do medo, da conveniência. Deus nunca se submeteu à maioria. Ele sempre foi fiel à verdade, mesmo que isso significasse contrariar o povo todo. A Bíblia diz: "Há caminho que ao homem parece direito, mas ao final conduz à morte. E quando esse caminho é seguido por muitos, ele não se torna mais santo. A multidão não purifica o erro. A popularidade não valida a desobediência." Essa frase é perigosa porque desperta uma confiança cega na opinião coletiva. Ela ensina que, se todos estão fazendo, deve ser certo. Mas a Bíblia ensina o oposto, que o caminho é estreito e poucos o encontram. A maioria não é parâmetro para a santidade. Deus não consulta o número de vozes. Ele sonda corações. Seguir a multidão é fácil. O difícil é seguir a verdade quando ela é impopular. Mas é isso que Deus espera de quem nasceu de novo. Coragem para ouvir a voz dele acima de todas as outras. Depois de tudo o que você ouviu, agora é o momento de refletir com sinceridade. Quantas dessas frases você já repetiu como se fossem palavra de Deus? Quantas vezes aconselhou alguém, ou se aconselhou com base em ideias que nunca saíram da Bíblia, mas da tradição? Quantas decisões você tomou com base em frases que soam espirituais, mas que nunca foram ditas por Jesus? É nesse ponto que muitos se perdem na fé. Confundem religiosidade com verdade. Confundem emoção com direção. E acabam criando uma fé moldada por frases prontas, e não pela voz do Espírito. Mas hoje Deus te chamou para despertar, para voltar à raiz, para limpar os olhos e enxergar a diferença entre o que é palavra viva e o que é apenas repetição humana. Essa palavra não é para te acusar, é para te libertar. Libertar você da dependência de fórmulas. Libertar você da culpa por não esquecer o que já perdoou. Libertar você da ilusão de que basta dar para receber, falar para vencer, repetir para agradar a Deus. Deus quer você no centro da verdade. E a verdade não é uma frase, é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Se hoje o Espírito falou com você, feche os olhos, respire fundo e ore do seu jeito, com suas palavras, mas com um coração disposto a se alinhar com a verdade. Peça discernimento. Peça sabedoria para não repetir o que não edifica. Peça coragem para abandonar o que soa bonito, mas não transforma. E se você deseja continuar crescendo em conhecimento bíblico sólido, com profundidade e revelação, clique no link da descrição. Lá você vai encontrar estudos guiados, mapas mentais, cursos e um ambiente feito para quem quer caminhar com maturidade na fé. E antes de sair, assista ao vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Ele vai te mostrar outras verdades que libertam e te conduzir ainda mais fundo no conhecimento de Deus. Até a próxima palavra. Que o Espírito Santo continue te guiando em toda a verdade.